queria passar a palavra ao senhor Roberto Amaral, ex-ministro, para que fizesse então também a sua exposição. Senhor presidente, senhores parlamentares, companheiros de bancada, de mesa, senhores do plenário, ex-companheiros de trabalho da CS. Senhor presidente, falar ao final tem a vantagem de poder ser mais breve, porque muito já foi dito. Mas eu corro o risco de ser repetitivo em alguns pontos, porque há algumas questões já referidas e eu preciso me reportar a elas. Eu começo como terminou o representante do sindicato. Eu quero prevenir que a minha intervenção é muito crítica. Eu acho que a contribuição que eu posso trazer é transformar a minha experiência como ministro e como diretor-geral da CS em uma análise crítica do que eu conheci, do que foi feito e do que não pode ser feito. Senhor presidente, eu quero tratar mais precisamente das questões estratégicas, porque acho que, me permita dizê-lo, suponho que este é o ambiente para nós discutirmos as questões estratégicas. Eu quero dizer que as questões estratégicas não estão sendo bem tratadas. Nós precisamos, o Congresso Nacional precisa voltar as suas vistas para as nossas questões estratégicas, e eu digo logo que o programa espacial não está sendo tratado como questão estratégica e muito menos como política de Estado. Uma das características da política de Estado é a continuidade, é a uniformidade de propósito, e isso nós não temos. Já foi mencionado aqui pelo Raup, muito bem, nós tivemos no país, no final do primeiro período do governo do presidente Lula, nós tivemos, além da criação da SAI, nós tivemos o Projeto Nacional de Defesa Estratégica. Foi um grande avanço. E lá está a eleição como eixo estratégico as áreas cibernética, espacial e nuclear. Não por coincidência, nesses três pontos nós estamos atrasados. Como estamos atrasados também no controle das terras raras. E como estamos atrasados também na nossa preparação tecnológica e empresarial para o pré-sal. E eu não identifico um órgão em nosso país para cuidar de forma estratégica e global dessas questões, que são questões que dizem respeito diretamente à soberania nacional, à segurança nacional, ao futuro do país. No que diz respeito à nossa área, a área espacial, esta ausência de projeto de Estado que faz com que tenha algumas consequências. Uma delas, a inexistência de um órgão coordenador. O Raup sabe que isso não é crítica a ele, porque ele está chegando agora. A AEB nunca desempenhou esse papel, não desempenha esse papel e não desempenhará esse papel enquanto a sua estrutura formal for a que é e enquanto a estrutura legal for a que for. Eu tenho a impressão, já disse isso, que a AEB foi feita, como se diz na minha terra, para inglês ver. Havia uma pressão internacional que se desconfiava que as nossas pretensões fossem pretensões militares, a criar um órgão civil, inclusive. A ementa diz, cria com natureza civil, totalmente desnecessário. Aí criou-se essa entidade, para dizer lá que é o civil. Agora, essa entidade não se deram recursos físicos, não se deram recursos humanos e não se deram recursos financeiros.
desde a sua criação. E a lei que a cria tem um extenso artigo 3º que não, em nenhum momento fala em coordenar. A única coisa que nós queremos, precisamos da AEB, é que ela coordene as ações que interferem no programa espacial. E a única coisa que ela não pode. Ela pode executar, propor, elaborar, promover, analisar pesquisa, uma série de coisas inócuas, mas o que ela precisa de poder legal para coordenar, ela não coordena. Como ela não coordena, não adianta ter um programa espacial formulado como nós temos, se nós não temos a divisão das tarefas e não temos quem oriente. Hoje, qualquer ministro da Ciência e Tecnologia pode mudar o programa espacial brasileiro sem mexer numa penada. Basta ele gostar mais ou gostar menos dentro daquele setor. E isso pode ocorrer na direção do INPE, do DCTA e assim por diante. Portanto, ele não tem um programa. Esta é uma questão grave. Esses órgãos não se intercomunicam. Eu queria fazer aqui uma observação. O que é um programa espacial? O programa espacial ele é composto pelo menos de 3 campos. O centro de lançamento, o lançador, você pode ter foguete e ele não ser lançador, o foguete lançador e satélite. Nós não estamos bem. Nós temos 2 projetos de lançadores em crise. Nós não podemos esconder, tapar o sol com a peneira. O projeto VLS está em crise. Nós estamos no programa espacial atrasados pelo menos 30 anos. E tivemos 3 fracassos de lançamento do VLS. E precisamos discutir por que isso ocorreu. Houve aqui uma comissão parlamentar, logo após o acidente de 2003, que estudou exclusivamente aquele acidente e identificou um assassino. Aliás, uma assassina. A dieta de recursos. Nós que querem saber quem matou aqueles 21 companheiros, a dieta de recursos. Eu vou mostrar aqui, tem um quadro que eu vou apresentar. Os recursos começam a definhar na medida que se aproximava o ano do lançamento do VLS. E nós precisamos... O que é que faz com que um projeto seja estratégico? É a letra da lei? Eu digo, isso aqui é estratégico? E essa estratégia não blinda o projeto das interferências do Ministério do Planejamento ou do Ministério da Fazenda? O que adianta chamar de estratégico se ele pode ir por corte tanto quanto aumento de salário? O que adianta eu chamar de estratégico? Ele está submetido a toda a legislação coercitiva. Nós temos hoje 2 estados nesse país. Um estado que tem a missão de fazer e um outro estado mais competente, mais poderoso, que tem a missão de impedir que os que têm que fazer façam alguma coisa. Senhor presidente, eu queria passar aí, vamos ver aí, nós estamos, o Raup lembrou bem que não vamos nos comparar com a Rússia nem com os Estados Unidos. Esquece Rússia e Estados Unidos. Agora está lá, Portugal, Coreia, nós, na relação PIB e investimento na área espacial, compreendendo tudo, nós estamos em 23º lugar. Vamos a outra, por favor. Eu quero comparar com os BRICS. Nós somos dos chamados BRICS. E fora dos BRICS e dentro dos BRICS, entre aqueles países que são potência ou aqueles que almejam ser potência, o único que não tem um programa espacial.
Olha aí a defasagem dos recursos. Tudo que foi dito aqui está atrás disso. Daí não ter pessoal, daí não poder pagar bem, daí não ter estímulo, daí não ter expectativa de vitória, não ter expectativa de lançamento, etc. No seu início, a União Soviética fazia 4 lançamentos por mês. Nós fizemos, do nosso VLS, 3 em 30 anos. E estamos revendo o protótipo de 2003 desde 2003. Agora, chega o jovem lá, o ITA forma, o DCTA o introduz realmente na carreira e 6 meses depois ele recebe uma oferta para ir para uma empresa privada, para um banco, ou vai fazer doutorado dos Estados Unidos e lá fica. Essa questão foi colocada aqui pelo companheiro do sindicato, é da maior gravidade e não é apenas, senhor presidente, exclusiva da área espacial. É da área nuclear e da área cibernética. Não está havendo troca, vocês chamam troca de tropa? Não está havendo. Uma tropa está indo embora sem conversar com a outra. Nós estamos jogando fora 30, 40 anos de conhecimento acumulado. Vamos ver aqui o outro. Aí, estão misturados países comparáveis conosco e países que não são comparáveis conosco. Olha o desenvolvimento desses outros países, olha o nosso. Qual é a explicação? Nós somos incompetentes? Deus não gosta da gente? Ou nós não somos uma política de Estado? Ou nós não temos recursos adequados? Vamos adiante, por favor. Isso aí talvez eu tivesse que... Não sei se está dando bem para ver. Nós tivemos um pico, justiça seja feita no governo Sarney, de investimentos, aí ele cai, vem caindo, e aquela curva, de 2002. Chega ao mínimo em 2002, quando nós estávamos à véspera do lançamento de 2003. Aí ele vem se recuperando lentamente, se recupera no governo Lula, voltou a cair, voltou a recuperar-se, e agora, neste momento, está à míngua de recursos. Eu queria lembrar que a questão, já foi dita aqui, a questão de satélites, é fundamental. Mas os satélites não são apenas civis. E mesmo os civis não são apenas meteorológicos. A vida civil e militar hoje é uma dependência de quem possui política espacial. Desde o GPS, que está incorporado à nossa vida, até o controle da aviação civil e militar, até a pesquisa geológica. E nós não temos parceiros para isso. Se nós não investirmos... Eu queria chamar a atenção, senhor presidente. Não se brinca de fazer programa espacial. É uma questão que não tem nenhum termo. Ou se tem ou não se tem. É como Forças Armadas. Não se brinca de ter Forças Armadas. Ou nós temos Forças Armadas preparadas ou não temos. Ou nós estamos dispostos a investir ou não estamos dispostos a investir. Brincar de investir não dá. Agora mesmo nós estamos sofrendo corte. Toda a área está sofrendo corte. Porque o Brasil precisa fazer um corte, não vou discutir, precisa. Agora, ele faz o corte uniformemente. Eu preciso tirar 30%, aí tiro 30% de cérebro, 30% de osso, 30% de coração, 30% de vísceras. Há 3 caminhos clássicos. Primeiro, é uma questão muito grave, que está embutida em torno disso. O brigadeiro Pantoja fez uma passagem assim, muito referente.
talvez pela condição dele, possa dizer mais coisas, né, que são os embargos. Porque nós somos, ele lembrou bem, a questão já descamba para questões comerciais, mas há embargo tecnológico. O tucano aqui está enfrentando, a nossa produção de tucano está enfrentando embargos, porque deu certo. Eu fiz aqui, está à disposição da casa, uma relação de embargos que o Programa Espacial Brasileiro vem sofrendo nos últimos 20 anos, incluindo a área aeronáutica. Os senhores devem ter conhecido recentemente a revelação do Wikileaks dos telegramas trocados pela embaixada americana com a embaixada ucraniana. E num desses telegramas, primeiro telegrama revela o que nós sabemos, que eles não têm interesse em que o Brasil tenha programa espacial, e num deles, comunicado ao embaixador da Ucrânia no Brasil, diz, funcionário americano, eu estou com ele aqui, posso ler? Bom, nós concordamos que vocês façam acordo com o programa espacial brasileiro. No primeiro diz, concordamos que vocês façam o acordo com o Brasil, mas continuamos entendendo que o Brasil não precisa ter programa espacial. E no segundo, diz que concorda, certo, contanto que não haja transferência de tecnologia. Seja qual for o nosso programa, puramente civil, puramente doméstico, os nossos satélites sejam apenas para monitorar o meio ambiente, mas nós precisamos de satélites militares. E quando fizermos os satélites militares, eles não vão ser lançados se nós não tivermos lançadores. Esse tripé é fundamental nós entendermos. Nós precisamos ter tecnologia para fazer o nosso satélite, o satélite que necessitamos para as nossas circunstâncias, e precisamos de ter tecnologia para lançar esses satélites que não serão lançados por foguetes americanos ou russos. Há três caminhos, eu dizia, de desenvolvimento tecnológico. Eu vou me referir à área espacial. O primeiro, o caminho clássico dos Estados Unidos e da Rússia, que foi começar do zero. Há um outro caminho, que é o da cooperação. E há um terceiro, que é simplesmente da renúncia. Nós não vamos ter programa, não precisa investir nisso. Nós temos excelente área, vamos alugar a nossa área para quem queira lançar daqui, vamos ganhar uns dolarizinhos alugando. Isso, vamos excluir essa. Vamos dizer que nós temos até essa opção. Começar do zero, isso vai nos cobrar mais 30, 40 anos. E investimento, que nós não temos. Agora, nós temos outros exemplos. Fora a União Soviética e os Estados Unidos, nenhum outro país começou do zero. A Índia recebeu tecnologia norte-americana, o Japão recebeu tecnologia... Não, a Índia recebeu tecnologia russa, da União Soviética, a China recebeu tecnologia da União Soviética, a Índia e o Japão receberam dos Estados Unidos. E todos os países que eram nossos companheiros nos anos 60, hoje estão à nossa frente. Não só a Coreia, não só a Índia, não só o Japão, não só Israel. Até Irã e Coreia do Norte. Eu entendo que nós temos que pensar numa política de associação para dar salto no desenvolvimento tecnológico. Nós temos vários exemplos. Um foi dissertado aqui com brilhantismo pelo Gilberto Câmara, que é a nossa associação com o CIBERS. Outro é uma lição da aeronáutica, com a produção do AMX. Se nós tivéssemos resolvido começar a produzir o AMX do zero,
talvez nós estivéssemos um pouquinho à direita do zero. Hoje nós temos um avião a jato, ele é um caça, né? Caça de apoio, né? Esta é a ideia da associação com a Ucrânia. Como é que se dá essa associação? Nós temos uma excelente área, que só é excelente potencialmente. Se ela não for explorada, não é excelente. É um acidente geográfico. Temos necessidade, não tem mais sentido, a esta altura, explicar a importância do programa espacial para um país com a nossa vastidão e com as nossas pretensões de potência. Nós temos esse espaço ideal, mas nós não temos hoje um lançador geoestacionário de potência. A Ucrânia, que herdou a tecnologia da antiga União Soviética, que era onde esses foguetes eram produzidos, tem a experiência do Ciclone 3, com 227 lançamentos de sucesso, mas não tem condições, o Pantoja passou muito rapidamente, não tem condições de lançar do seu território, porque é cercado de outros países. Ao contrário que nós temos o Mar do Norte, toda a nossa frente, a norte e a leste. Então, associamos a nossa necessidade desse lançador com a inexistência de centro de lançamento na Ucrânia e a nossa inexistência hoje de um lançador. Isso pode fazer com que nós saltemos etapas. Mas isso está correndo risco. O Maranhão tem todas as vantagens do mundo, mas tem uma desvantagem. O seu sistema rígido de chuvas. Nós passamos 6 meses sem poder trabalhar, por causa do regime da chuva, não se pode fazer movimentação de terra quando chove. Agora estamos no verão. Se nós não fizermos agora as obras de infraestrutura, nós não poderemos fazer durante o inverno as obras de construção de elevação. Estamos sofrendo essa política de restrição de recursos, está sofrendo a EB. O orçamento para 2011 prevê apenas 50 milhões para a ACS, e desses 50 milhões, com a correção, na verdade, são 43. Para a EB, mais ou menos a mesma coisa. Não sei se alcançaria. Não estou encontrando aqui onde eu faço uma descrição do orçamento de 2011. Para encerrar, eu queria colocar e pedir a atenção da Casa para duas questões que para mim são cruciais para nós enfrentarmos este desafio. Primeiro, o nosso grande adversário é o Estado brasileiro. Teoricamente, um programa de Estado é um programa que perfaz, que circula toda a administração. Mostra aí o outro, por favor. Não pode passar. Eu vou por aí. Vê se tem algum aparecendo toda a área de Alcântara. Mais um pouco. Mais. Não apareceu. Errei. A área de Alcântara, pode sair daí. A área de Alcântara é um município. Esse é um município. Nós temos aquela área de Lás, onde é a área atual da base do CLAR. É a única base do mundo, que chama a atenção do senhor para isso, é a única base do mundo que não pode se expandir. Se o Estado brasileiro montou essa base, a não ser que ele esteja louco, ele tinha algum interesse. E era fundamental para o programa espacial. No entanto, um órgão do Estado, através de uma portaria, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária,
transforma todo esse município, com exceção daquela pontinha ali, em assentamento quilombola. A base pode amanhã ser impedida de circulação. Para completar, tem aqui um texto que eu vou deixar para casa, a saga, é impossível ter. Deixa eu contar aqui uma história que é muito importante. Vá para o anterior, por favor. Isso aqui era o projeto original. Esse era o projeto original. Vocês estão vendo ali, a ACS seria um dos sítios. Esse conjunto, que está ao norte, seria o Centro Espacial Brasileiro. O projeto pronto, ficou 2 anos no TCU, e quando saiu, foi aprovado com 1.612 emendas. A AEB desistiu. Nós precisamos de um porto. Esse porto está sendo feito desde 2008. Desde 88. Esse porto já tinha alvará, tinha tudo, já tinha até concorrência pronta. Projeto básico, tudo pronto. Aí a AEB desistiu de fazer o porto. E resolveu, disse que ia fazer, sair do porto aqui, porque estava havendo assoreamento, ia fazer em mar aberto com a Marinha para abrigar as fragatas. Levávamos nisso 2 anos, chegaram à conclusão que não era possível, voltamos agora para o projeto original e não tem, hoje, projeto do porto. E nem tem recurso para ser feito o porto. Para operar, nós estamos com a ACS, conseguiu da AEB, recursos para refazer uma estrada estadual. Essa linha preta aqui, que faz essa curva, é uma linha já existente. A MA 106, parece. A MA 106. Agora, notem, os senhores, as seguintes questões. Uma, o nosso foguete, se for lançado, terá que vir de avião. As demais peças para o centro de lançamento virão de navio, que desembarcará do Porto São Luís, virá de barcaça até aqui e transportada, inclusive os combustíveis, por terra, atravessando a área que o INCRA diz que é quilombola. Ou seja, qualquer procurador de plantão está esperando a gente para entrar em coação, para impedir o tráfego. Amanhã vamos discutir o volume, já há uma discussão sobre o volume do som provocado pelo lançamento e as consequências disso. Eu respondi um processo, deu uma sentença contra a ACS, contra mim pessoalmente, dado por um juiz da 7ª Vara, dizendo que os operários da ACS, com a sua movimentação, haviam assustado os antepassados dos quilombolas, que moravam numa gruta e que por isso foram embora. O texto está à disposição da Câmara. Outra consequência é esta aqui. Aquela área, por força dessa decisão, a ACS não podia mais se instalar. Foi salva pelo Ministério da Defesa, que permitiu, que cedeu uma área por aluguel, que é assim, que passa agora para frente, era o que eu queria mostrar. Aquele azulzinho era a nossa área, passa para a área roxa, continue. Está ali, ficou aquilo ali. Porque esta área, porque a área da aeronáutica é a única respeitada. É o que sobrou de liberdade, é aquela ali. O resto é tudo questionado. Agora, evidentemente é uma área militar, sujeita aos regulamentos militares, a tudo que é lógico. A Constituição prevê, no seu ponto auge, 1.500 pessoas que vão ter que ser identificadas, ser fiscalizadas. Acesso é subordinado à administração militar, etc.
Esse exemplo que eu estou dando do INCRA, a descoordenação dentro do nosso governo. E essa decisão é de 2010, 2008. E até agora, nós não conseguimos revogar. Eu propus, vou encerrar, eu propus ao presidente Ralph, eu queria deixar como proposta uma avaliação da estrutura organizacional. Eu vou dizer uma coisa aqui que pode ser até mal entendida, portanto, por favor, não ouçam. Nós estamos dando tanta importância à EB que ela ficou recentemente 7 meses sem presidente. 8 meses. Isso não pode ser um projeto de Estado. Não pode ser um projeto de Estado. E não se pode cobrar nada da EB. Porque ela não foi preparada para fazer. Então, nós temos que pensar numa nova estrutura, como é a americana, com a NASA, como é a francesa, como é a indiana, como é a japonesa, uma estrutura que tem realmente um órgão coordenador. O conjunto, o Congresso defina a política espacial brasileira, o Congresso defina a política espacial brasileira e dite os recursos, e esses recursos não possam ser manobrados por nenhum funcionário do Ministério da Fazenda ou do Planejamento, por mais olímpico e iluminado que seja, e se dê à EB estrutura e competência de coordenação. Inclusive, discutir se o local da EB é no Ministério ou se é numa secretaria, como pensava o governo passado, numa secretaria diretamente ligada à Presidência da República. Muito obrigado.